Olá, bem-vindos a mais um episódio do Gov Talks, o podcast da Soner, que aborda temas de gestão pública e tecnologia aplicada aos governos. Hoje eu estou aqui com um especialista em saúde pública, que é o Emerson Castro. Bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, é muito bom estar aqui e poder compartilhar um pouco daquilo que a gente tem de experiência na vida e na saúde pública, com as implantações, com os projetos que a gente tem implementado nos clientes. Legal, Emerson. Há quanto tempo você atua na saúde pública? Na saúde pública tem em torno aí de 10 anos, Nossa. na saúde pública direto. Eu comecei o meu primeiro projeto de implantação em saúde pública foi em Teófilo Otoni, Minas Gerais. em Minas Gerais. E foi um projeto assim que, para mim, era um turbilhão de coisas que acontecia ao mesmo tempo e eu não tinha ideia do que acontecia. Você começou a aprender tudo na prática, então? Tudo na prática, mas tem uma pessoa que fez diferença na minha vida. Eu nem sei se ela é viva ainda, porque tem muito tempo isso. Ela me deu alguns livros e um dos livros que ela me deu, ela disse assim: come e você vai aprender. E eu de fato comi o livro, aprendi muita coisa da saúde pública. O nome do livro é simples, Gestão em Saúde Pública. Um Legal. livro bem antigo. Mas ali começou a minha caminhada com a saúde pública e o meu primeiro desafio foi a área hospitalar. Interessante. Então eu entrei num projeto de um hospital para implementar o sistema nesse projeto, nesse hospital. E o tempo foi passando, eu fui me interessando e aprofundando mais na saúde como um todo, né? É apaixonante isso. É apaixonante. Desde então, conta um pouco da sua trajetória profissional. Você atuou nesse hospital. Você já foi até diretor de hospital, né? Eu trabalhei em um hospital, eu fiz a gestão desse hospital por quase 5 anos. Mas eu já tinha bem vivência com a saúde pública, porque Certo. tanto é que eu tive a oportunidade desse hospital a partir das experiências que eu tinha, que eu compartilhava. E foi assim um aprendizado muito grande na área da gestão em si. Entendi. Tá? Mas de implementação, projetos de saúde pública, eu já tinha assim, alguma experiência. Essa vivência da gestão hospitalar foi bem depois disso. Então foi uma experiência e tanto, foi muito bom. Que bacana, bem legal conhecer um pouco mais da sua história. Hoje no nosso podcast a gente vai falar mais especificamente dos indicadores, os 7 indicadores do Previne Brasil e como fazer para alcançar esses indicadores, né? Assim, qual o caminho os municípios devem fazer para eles conseguirem atingir as metas em relação a esses indicadores. A gente tem tido muito desafio, mas eu não posso falar de Previne Brasil sem contar o contexto histórico. Sempre que eu vou fazer uma implantação, eu começo dando treinamento sobre Previne Brasil. Porque acho que é importante você fundamentar aquilo que você vai ensinar baseado de onde vem e etc. Previne Brasil começou em 2019, foi em novembro de 2019, quando saiu a portaria que era para ser implementado em 2020, no auge da pandemia. Nossa, olha que interessante. Então sim. foi muito desafiador para todos os municípios esse projeto de implantação do Previne Brasil. Mas antes, como acontecia? O governo repassava a verba para os municípios distribuindo o valor per capita. Então, se o município tinha 10 mil habitantes, ele pegava um valor, distribuía para aquele município e ele fazia os seus projetos pelos habitantes que tinha. Então, o Previne Brasil ele vem para gerar um controle em cima disso. Então, não era a população que tinha no município mais, mas era a população cadastrada. Entendi. E se era da população cadastrada, tinha que haver um esforço por parte da gestão dos municípios para fazer esse cadastro e alcançar a partir daí algumas metas. Entendi. Aí o governo, para incentivar, ele falou, bom, então é o seguinte, quanto mais cadastro você fizer, mais você ganha. Então ali ele já começa a dar o primeiro indício de que ele ia trabalhar com o indicador. Então ele deu um valor para cada habitante cadastrado e o cadastro não era simplesmente qual o seu nome? Meu nome é esse mora em tal. Não, ele é um cadastro qualitativo. Tinha que ter algum tipo de atendimento, por exemplo, desse paciente? Não só o atendimento, vai ter que ter o atendimento, mas tem que conhecer um pouco mais daquele paciente, nem que seja de forma subjetiva.
Tá. Então, a informação sociodemográfica, informação socioeconômica, informação da família em si. Entendi. Então, era muito importante para o governo ter fazer essa leitura, para então partir para os atendimentos, né? Então, o cadastro era um indicador? Não. O cadastro era uma meta. Quanto mais você cadastrasse, mais você tinha recurso. Olha que interessante. Começava com R$ 50,50 cada cadastro. Então, dependendo da tipologia, a condição sociodemográfica, socioeconômica, idoso, criança, etc., ia aumentando o valor, podendo chegar até R$ 131 por habitante cadastrado. Quanto mais informações você tivesse cadastrado para aquele paciente. Quanto mais qualitativa, mais recurso maior o valor. Isso. Perfeito. Então, foi muito desafiador, porque ali começa, e aí eu gosto de história, tá? Mas começa ali uma reviravolta na gestão de saúde, porque todo mundo começa a querer cadastrar, gente. Então, se é isso, a gente precisa cadastrar. E aí, todos os agentes comunitários saindo de casa em casa, fazendo cadastro. Não sei se vocês conseguem imaginar isso, mas era até bonito de ver você andando nas ruas e vendo agente comunitário com seu bonezinho, com seu uniforme, com a pranchetinha, né? Porque até então não estava tudo tão informatizado assim, né? Não era tão tecnológico. Então, eles estavam com a pranchetinha lá, para quem sabe, a famosa ficha do SSA, do CISAB, enfim. E aí eles iam fazendo esses cadastros para chegar na unidade de saúde, lançar no sistema do governo federal para ele saber que tinha esses cadastros lá. Que foram realizados X cadastros naquele município. Que foram realizados X cadastros no município. Engraçado, podia ser aproveitada a base de dados do Cartão Nacional do SUS? Podia, mas muitas vezes essa informação ela estava desatualizada. E aí acaba que ficava refazer o trabalho, eu tenho que arrumar esse, então achou melhor que fizesse todo o cadastro de novo. De forma mais ampla, né, foram feitas ações nos municípios para fazer o recadastramento. Perfeito. Foi desafiador, foi muito bom. Mas aí... trouxe muito mais qualidade também para os dados que estavam ali na base, né, da saúde pública de uma forma geral, partindo ali da atenção básica. Sim, trouxe qualidade para a informação, trouxe a unidade começou a conhecer melhor os seus pacientes. Para você ter uma ideia, tem um processo dentro do cadastro que é a condição autorreferida. A condição autorreferida é quando você olha e fala assim, você tem hipertensão, você é hipertenso, e você se assume como tal. Fala assim, eu tenho hipertensão. Isso aí é subjetivo, é autorreferido. Você está induzindo aquela resposta? Não estou induzindo. Eu estou só perguntando para que você fale se você é ou não. Porque a partir daí, a gente começa a trabalhar em cima dessa informação sua com o seu tratamento. Tá. O agente comunitário, ele chega na unidade básica de saúde e diz, olha, eu atendi, eu fiz o cadastro da paciente Larissa, que ela é hipertensa, então a gente tem que pensar em algum tipo de atendimento para ela. E por que eu estou te falando isso? Porque agora a gente entra para um dos indicadores. Tá. Então agora a gente vai começar a falar especificamente dos indicadores. Sim, legal. Porque aí entra para os indicadores e você fala, hipertensão é um indicador? Sim. Dentro do CISAB, do Previne Brasil, eles preveem que as pessoas elas têm que ter o atendimento qualitativo também, além do cadastro, e que esse atendimento seja específico para esse tipo de condição. Se é hipertenso, então a gente precisa fazer a aferição de pressão arterial desse paciente pelo menos uma vez a cada 6 meses. Um acompanhamento mais preventivo de acordo com cada condição daquele paciente, né? E aí, a partir daí, você vai ter condições de fazer uma análise mais detalhada do que cada paciente cadastrado precisa e o acompanhamento desse paciente. Sim, e assim também acontece com o segundo indicador, que é com relação ao paciente que é diabético. Então, você tem que fazer um acompanhamento dele com relação à condição de saúde dele, com relação aos exames, a glicemia, então ela tem que ser acompanhada desse paciente.
E assim vai. Mas olha que interessante, eu falei do cadastro, que o cadastro trazia um recurso, não era? Sim. Mas o acompanhamento traz também o recurso? Sim. Por que ele traz o recurso? Porque a partir dali eu tenho por trás o cadastro e eu tenho ali agora as metas. Então eu disse agora há pouco, tem que aferir a pressão arterial do paciente a cada 6 meses. Para aquele paciente vinculado àquela condição. Então existem municípios que eles vão lá, fazem o cadastro tudo certinho, bonito, completo e etc. Só que na hora de atender o paciente, não se atenta que esse paciente é um hipertenso e não faz a aferição da pressão arterial. Às vezes até faz, mas não lança nos sistemas do governo. Aí ele deixa de ter um recurso a mais, porque ele até executou uma ação que ele precisava, que era o cadastramento. Sim. Ele até às vezes tem informação de que aquele paciente é hipertenso, mas ele não executou todo o procedimento de registro das informações necessárias para a obtenção do máximo de recursos e para alcançar as metas do Previne Brasil. Que são definidas pelo Previne Brasil. Perfeito. Então, quer ver um outro indicador? Coleta de citopatológico de mulheres de 25 a 55 anos. Legal. Já parou para pensar quantas mulheres, e eu quero falar aqui para o gestor de unidade, tá? Você já parou para pensar quantas mulheres ao todo tem na sua unidade, com referência a essa idade que eu disse, de 25 a 55 anos? Se você olhar para isso, é necessário que você, além de saber disso, acompanhe o exame de citopatológico da mulher. Por quê? Porque isso vem vinculado à saúde da mulher, que é um programa previsto pelo Ministério da Saúde. Perfeito. Então, olha só, eu falei até agora de 3 indicadores, né? Esses 3 indicadores, aliás, eu vou te falar, os 2 primeiros indicadores são os que mais estão sendo desafiadores para os municípios, em quesito de indicador. Por quê? Eles sobem nos indicadores, eles ficam lá em cima, quando chega no hipertenso e diabético, eles ficam lá embaixo. Eles caem. Eles caem. Por que eles caem? Porque eles deixam de informar, porque... Não, às vezes eles até informam, tá? Agora o governo federal veio com uma questão desse cálculo de estimado por identificado. O que é esse estimado por identificado? Lembra que no passado o seu município trabalhava per capita e o governo federal ele sabia quantos hipertensos e diabéticos tinha nas cidades, pelo menos um percentual, um potencial de pessoas com essa condição. Estimativa. Uma estimativa. E aí, a partir de então, ele cria ali uma série histórica. E aí as pessoas fazem, alguns municípios, né, não são todos, eles cadastram a menos e informam 100% dos pacientes que eles atendem, mas dentro da estimativa ele não está atendendo baseado na série histórica. Então é muito importante você entender que não é só você atender somente os que você tem cadastrado, mas também aqueles que têm da sua série histórica. Então, se na série histórica você atendia 35% da sua população de hipertenso e diabético, nessa também você tem que atender essa demanda. Entendi. Porque senão não vai fazer Ministério da Saúde diferença. tem acesso a esses dados e pode fazer esse acompanhamento com base na série histórica. Com base na série histórica. E é onde muito município tem deixado de alcançar o indicador do hipertenso, da hipertensão e do diabético. Então essa é uma dica, assim, se uma o gestor dica. público hoje na área de saúde pública quiser aumentar um indicador que tem a ver com diabetes ou hipertensão, ele precisa se atentar ao total da série histórica do que ele já atendeu no município dele, Sim. que seja coerente com o que ele está fazendo hoje, Uhum. não só em relação aos atendimentos que ele tem atuais, mas sim em relação a toda a população dele que possa ter essa condição de saúde. Perfeito, é isso. Legal. Então foi uma dica e tanto, hein, gente? Anota aí. Mas olha, então, em nível de saúde, aí entra a questão de sistemas, tá? Porque lembra que eu disse que eles faziam na prancheta e tudo? O próprio governo federal, ele implementou a partir daí os seus próprios sistemas para receber essas informações. E aí, junto com tudo isso, ele entrega para as empresas de software layouts e como é que eles fazem para que esses dados cheguem até o governo federal a partir de sistema de terceiros.
Por que isso? Porque muitos municípios no Brasil trabalham com sistemas próprios ou terceirizados. E se eles trabalham assim, como é que faz para o município continuar informando esses dados na base de dados federal? Então, ele cria um meio de integrar esses dados. Envio de arquivos e dados. Envio de arquivo. A gente até estava falando sobre isso, né? Uhum. Que essa forma de alimentar os dados, ela é segura. Porque ele entrega, olha, para atender o indicador, você precisa trazer para a minha base de dados um conjunto mínimo de dados. E esse é o conjunto mínimo de dados. E a partir desse conjunto mínimo, a gente alimenta os dados. Então, por isso que os sistemas terceirizados eles têm que acompanhar a atualização dos sistemas do governo em tempo real, para que o seu cliente ou o nosso cliente ele não perca o seu indicador ou não diminua o seu indicador. Detalhe, você não pode também pensar em um indicador somente, porque um indicador puxa os outros para cima ou para baixo, né? Sim. Então o governo vai lá e fala assim, então tá bom, no seu total de indicador você teve uma nota máxima aí de 6. E aí você vai olhar, é um indicador de hipertensão diabético que ficou lá embaixo, então ele puxou todos os outros para baixo. Então é importante que a gente tenha, acompanhe, você como gestor, acompanhe os seus indicadores no total, todos eles, para subir todos juntos. A gente tem case de alguns clientes que estão subindo os seus indicadores. Eu vou citar aqui o município de Coronel Fabriciano. Que inclusive foi o primeiro do ranking em Minas Gerais, né? Foi o primeiro, foi premiado lá inclusive a nível nacional. Lá em Brasília. A nível nacional ele teve em primeiro com os outros que estavam em primeiro, né? Não tem esse... Tipo, não existe o primeiro do pódio, né? Tem muitos primeiros. Que alcançaram notas máximas nos indicadores. Perfeito. Então, Legal. assim, foi uma case de sucesso e tanto. E tem alguns clientes nossos que, a partir disso, eles começam a querer acompanhar, né? Para que eles não fiquem atrás. E com isso, a gente acaba ganhando prestígio diante disso. Então, é muito bom trabalhar em ambiente que esteja focado na meta. Sou meio coach, né? Mas é isso, você saber onde você quer chegar, né? Você ter uma meta que você quer alcançar e todos esses indicadores, eles estão relacionados de uma forma ou de outra. Então, começa ali no cadastramento. Eu queria também te perguntar, da outra vez que a gente conversou um pouco sobre isso, você falou muito da importância do agente comunitário de saúde, né? E eu vejo que o agente comunitário de saúde, ele está bem no centro desse trabalho de recadastramento. A gente tem soluções hoje aqui na Soner para auxiliar esse agente comunitário de saúde a realizar os cadastros de uma forma mais otimizada do tempo dele. Queria que você falasse um pouco sobre isso, como você vê isso e como que a tecnologia pode ajudar nesse processo como uma parte de alcance das metas dos indicadores. O agente comunitário, ele não é o centro somente, ele é primordial. Perfeito. Porque começa por ele. Então, tipo, o cadastro por ele, a primeira visita e etc. Então, parte dele ali. E isso está no CISAB, tá? Tá na cartilha dos agentes comunitários de saúde. Eu quero cortar esse trem aqui, peraí. Isso está no PNAB, ok. Pode ir? Isso está no PNAB. O PNAB, ele explica qual é o papel de cada agente ali dentro do atendimento, no atendimento ao paciente. E olha que interessante, o PNAB, ele prevê que o agente comunitário ele é a parte inicial do processo. A qualidade do processo está ali. Se aquela informação ali no início não chegou da forma correta, não foi feito um atendimento que contemplou todas as condições ali daquele paciente ou da família, ou das condições socioeconômicas daquela família, porque tudo isso vai ser levado em consideração, ele vai deixar de ter informações que podem ser relevantes, que vão impactar nos recursos. Sim. Que foi o que você falou lá no início, né? Uhum. Então, daí o papel primordial desses agentes, né, Emerson? Agora, o que pode ser feito dentro da tecnologia para isso? Existem aplicativos. Uhum. Então, ao invés de ser a pranchetinha, agora você faz o lançamento desses dados, dessas informações, a coleta delas em aplicativo que alimenta a base de dados em tempo real. Um tablet, né? Um tablet. Então, ou celular, smartphone, né? Qualquer veículo de dado que seja ali online, instantâneo. Sim,
porque ele alimenta em tempo real esses dados para que a unidade já tenha condição de acompanhar a saúde da sua população. Mas eu quero dizer que, além disso, a gente tem também as soluções para a continuidade do atendimento, né? Então, imagina, faz aqui o cadastro no aplicativo, ele já chega na unidade de saúde, quando o paciente vai ser atendido lá, ele já está cadastrado, então você ganha um tempo para isso. Então, ele já está cadastrado, aqui no sistema já fala que esse paciente é um paciente hipertenso ou diabético, ele ainda não fez o exame de citopatológico, ou ela é uma gestante que ainda não teve uma consulta com a odontologia, ela é uma gestante que ainda não teve todas as consultas mínimas exigidas pelo indicador para ela conseguir terminar o seu atendimento e etc. Então, junto de tudo isso, a tecnologia vem para auxiliar no alcance desses indicadores. No acompanhamento daquelas ações que devem ser não deixar para passar cada indicador. Isso, porque Legal. Quando você acompanha em tempo real, a chance de você se perder é muito menor. Ainda mais com o recurso tecnológico que está ali para te lembrar, para te auxiliar nesse acompanhamento, né? Sim, e vale ressaltar uma coisa. Se você usa os programas do governo, você vai ter acesso a essa informação de 4 em 4 meses. Você até acompanha lá no site do eGestor os seus números de faturamento, o seu trabalho lançado em sistema, você acompanha mensal. Mas a nossa tecnologia hoje, ela permite você acompanhar em tempo real, no dia. Quero saber quantas gestantes foram atendidas hoje e quantas consultas ainda falta para chegar no indicador. Eu quero saber quantos hipertensos foram aferidos com as suas pressões arteriais hoje e quanto que falta para eu atingir a minha meta. Então isso é em tempo real. A gente mostra isso em gráfico, a gente mostra isso em número, a gente mostra o que falta para aquele paciente. É até bonitinha a tela de ver, porque você olha, ela está em vermelho, ela está em verde, ela está em vermelho, né? Isso, ela está em vermelho é porque eu não alcancei o indicador com aquele paciente. Ela está em verde é porque ela está 100%, já cumpri. Então, isso é muito bacana. Esse é um diferencial do uso do sistema, né, de terceiros. O governo federal dispõe de uma série de recursos, de sistemas próprios, mas esse é um diferencial de você ter um sistema de terceiros que vai poder te indicar ali numa velocidade maior, na verdade, em tempo real, para você não ter que esperar passar, então, esses 4 meses até você ter acesso às informações. Um diferencial e tanto. Certo. Né? Legal. Mas eu queria aproveitar que a gente está aqui, eu falei de Previne Brasil, falei de atenção primária, mas eu quero tocar num ponto que eu acho muito importante a gente entrar nele, que é com relação à integração de atenção primária com atenção secundária, com atenção terciária. Sabe? Uhum. Então, a gente olha para os indicadores e a gente está alcançando esses indicadores, a gente tem recursos para atenção primária. Mas, além disso, a gente tem recursos que são variáveis ali para atenção secundária, que são as consultas dos pacientes oriundos da atenção primária. Consulta que é o acompanhamento, especialista. Né? Que às vezes você vai ter daquela condição. Eu passei na atenção primária, o médico entendeu que eu tenho que fazer um acompanhamento com um cardiologista. Como que funciona esse processo? O paciente sai daqui, ele tem que ir correndo lá na central de regulação, na secretaria, para ele ver quando é que dá para agendar para ele e tudo mais. Quando você fala de tecnologia, isso acontece em tempo real também. O médico que está atendendo o paciente, ele já solicita dentro do sistema aquele dado e ele já chega lá na central de regulação na mesma hora. E chegando na mesma hora, significa que a central de regulação ela vai fazer com eficiência o seu papel ali dentro, que é direcionar o paciente para uma fila, para ele saber qual o local dele na fila, o tempo que vai levar médio para ele ser atendido e tudo mais. E a partir daí integra-se também com a atenção terciária, que a atenção terciária também é um outro fator importante da integração de sistemas e integração também dos níveis da atenção na saúde.
Então, imagina que a gente não fala aqui somente de atenção primária, somente de Previne Brasil, mas a gente fala aqui da saúde pública num todo. Integrada. A saúde pública ela tem que ser integrada com os seus documentos digitais, que tanto se fala, né? Perfeito. Então, olha, o médico ele faz o atendimento, ele já solicita ali, já chega via sistema para a central de regulação, que encaminha para o setor responsável de agendamento, se tem vaga, já agenda, se não tem vaga, deixa esse paciente em fila. Se é para mandar para uma atenção terciária, e tudo isso gera custo e gera recurso. Então, olha um cuidado que a gente tem que ter para a atenção secundária também, com relação ao absenteísmo. Paciente que marca uma consulta e não vai nessa consulta. Quando esse paciente ele não vai nessa consulta, isso é um prejuízo. Sim. Porque eu deixei de atender alguém que precisava da fila para marcar para um paciente que talvez não precisava, ou até precisava e veio a óbito, aconteceu algum imprevisto. Isso acontece. Sim. Mas a gente precisa criar mecanismos para que a gestão seja avisada antes, para que você possa, então, gerir as suas vagas de forma eficaz. E aí você encaminhar muitos pacientes para a situação resolutiva do seu caso. Nossa, muito bacana isso que você está falando, porque a gente vê não só na área de saúde pública, mas uma dificuldade de integração em várias áreas dentro da administração pública, em que o gestor público não tem, às vezes, a visibilidade que ele precisa, ou seja, ele está perdendo recurso, ele deixa de otimizar o processo dele, ele deixa de ter visibilidade das informações que ele precisaria ter devido a uma falta de integração, né? Então, esse exemplo que você citou é bem interessante. Em relação aos outros indicadores, você quer falar um pouquinho mais detalhadamente de cada um deles? Ou... Posso. Por exemplo, eu falei do primeiro indicador, que é a questão do hipertenso, de você aferir a pressão dele a cada 6 meses. A questão da glicemia para o paciente que é diabético. A questão da gestante, que ela tem que ter pelo menos 6 consultas de pré-natal, sendo que a primeira tem que acontecer até a 12ª semana de gestação. Eu quero até dar um adendo para falar uma coisa pessoal. A minha esposa hoje está grávida e a gente descobriu na 8ª semana. Nossa, faltando pouquíssimo tempo, né? Se às Sabe? vezes ela demora um pouco mais para descobrir, ela já não ia conseguir. Já não ia entrar pro indicador. Sabe? E Parabéns. Obrigado. A gente descobriu na 8ª semana e já na 8ª semana a gente já foi ao médico, já falou para ele, olha, é gestante, a gente quer a carteirinha de gestante, a gente já fez o nosso primeiro ultrassom, a gente não, foi ela que fez o primeiro ultrassom. E ali a gente já identificou, e até acontecer tudo já é a 10ª semana. Entendi. Então ela vai começar o pré-natal essa semana. Então a gente tem que tomar esse cuidado, porque tem gestante que descobre a sua gestação logo na 8ª, 10ª semana e não dá tempo de fazer tudo. Então o serviço ele tem que ser muito rápido. Quando tiver nessa condição, já tem que ser identificado que aquela gestante precisa de um atendimento mais rápido, né? A captação tem que ser muito inteligente. Sim. E aí, junto com isso, vem o que eu já falei do terceiro, né? Já vem aqui a questão da gestante passar por um atendimento odontológico. Então, na gestação dela, ela tem por direito passar por pelo menos um atendimento odontológico. Alguns municípios estão se perdendo nisso. Por quê? Porque eu não faço atendimento porque eu não tenho equipe de saúde bucal aqui nessa unidade. Puxa, envia para outra unidade. Porque aí você vai contabilizar esse atendimento dessa paciente. Então, essa é mais uma dica em relação a esse indicador, né? É mais uma dica interessante. Quer ver uma dica bem bacana? No site do CISAB, eles têm as notas técnicas e ali eles ensinam, eles dão dicas de como você faz para melhorar seus indicadores. Ah, legal. A gente pode deixar até o link aqui na descrição do vídeo. Pode deixar o link. Para o pessoal poder acompanhar. Dentro de cada indicador, você tem uma nota técnica para você acompanhar. Inclusive, nesse link, eles atualizam periodicamente. Então, a cada quadrimestre, eles têm algumas atualizações que eles vão aplicando nesses indicadores aí do Previne Brasil. Inclusive, né, Emerson, a gente vê que o Ministério da Saúde está dando muito foco na saúde da mulher,
dentre os 7 indicadores, 4 são especificamente indicadores envolvendo as mulheres e as condições de saúde das mulheres, né? Sim. E olha que interessante, eu acho que eu nem falei aqui ainda dos exames de sífilis e HIV para mulher gestante, que é um direito dela e que faz parte dos indicadores. Então, ele tem essa proporção também. Então, vamos só relembrar aqui, ó, as 6 consultas. Uhum. Depois a gente vem a consulta odontológica. As 6 consultas das mulheres gestantes. Isso. E também a questão das 12 semanas, né, que você tinha comentado. Isso, A primeira tem que ser antes das 12 semanas. Tem, essas 6 consultas. Tá. Então, assim, são 6 consultas de pré-natal, sendo que a primeira tem que ser realizada até a 12ª semana de gestação. Legal, só para esclarecer para quem estiver ouvindo a gente, para Aí gente vamos à relembrar. segunda aqui, já que tá falando de gestante, vamos falar direto delas. Aí eu tenho aqui proporção de mulheres com exames de sífilis e HIV gestantes, proporção de mulheres com consulta odontológica gestante. E agora vem uma que está fora da gestante, mas também é para mulher, que é o exame de citopatológico realizado a cada 3 anos. Tá. Então, são 4 dos indicadores Muito bom. são endereçados às mulheres. É uma proporção bem considerável, né? Considerável. Aproveitando aí que está chegando a Semana da Mulher, o Dia da Internacional Mulher, da Mulher, né? Então, ou seja, é bom lembrar que o SUS, eu gosto de falar o SUS, ele tem esse olhar carinhoso para a mulher. Muito E bom. aí, depois a gente vem para a saúde da pessoa com a hipertensão, a pessoa com diabetes. E olha que curioso, tem para criança também, com as vacinas aplicadas em crianças até 1 ano de idade. Aí a gente matou os 7 indicadores, Matou né? os 7 indicadores. Então, assim, é muito importante que o gestor ele tenha o olhar sobre esses indicadores para que o seu município não deixe de receber recursos e talvez não tenha que devolver recursos, tá? Então, Posso utilizar todos os recursos que estão à disposição devido a esse acompanhamento, ao alcance dessas metas, né? sim. Então, além da informação, saber utilizar esse recurso de forma bem ajustada para que a população também não sinta a falta da saúde, né? Então, assim, de tudo que eu falei aqui, o que eu mais tenho gostado, apesar de eu ter gostado muito da parte hospitalar, mas o que eu mais tenho gostado é de ver o cuidado que o SUS tem dado para as pessoas no processo preventivo da doença. Existe todo um trabalho, os indicadores estão aí para mostrar que esse trabalho que está sendo feito pelo SUS é um trabalho de prevenção, né? De prevenção. Não é à toa que esses indicadores foram determinados, com certeza estão ligados aí a casos e condições com mais mortalidade ou com, enfim, um número muito alto de pessoas nessas condições, hipertensos, diabéticos ou com algum tipo de condição relacionada à saúde da mulher. Então, a decisão de escolha dos indicadores, com certeza, também passa por esse lugar. Passa. E vou falar uma curiosidade que eu acho que nem todo mundo sabe, mas se souber, fica aí no teu radar. Ao todo são 21 indicadores. Até agora estão cobrando só 7. Então ainda vem mais novidade por aí para os gestores e vão ampliar cada vez mais. Existe um cronograma de implantação desses? Ele 20? existiu. Já foi divulgado? Ele existiu no início. Só que devido à pandemia, teve que muita coisa ser adiada, né? Prioridades mudaram também, né? Sim, inclusive o governo federal abriu mão de cobrar alguns indicadores por conta dos desafios que tinha dos atendimentos por conta da pandemia. Então agora, se for pensar, agora que as coisas estão se encaixando e está sendo cobrado de fato e tudo. Então, assim, fiquem tranquilos, porque são 21 indicadores e você está começando com 7. Faça acontecer os 7, porque para acontecer os 21 vai ser mais fácil. Se primeiro focar nesses 7 e conseguir atingir as metas para os 7 que já foram, que estão sendo cobrados até o momento, né? Depois vem uma nova fase de adaptação para os 21. Você já ouviu falar em gestão Lean na saúde pública? Já ouvi falar em gestão Lean. Agora, na saúde pública, eu nunca vi um exemplo de como se aplicaria essa gestão Lean.
Você tem um relato? A gestão Lean vem de gestão enxuta, né? Sim, então a ideia é você otimizar processo, é você acelerar tempo e etc. Então a implantação de um software, ele passa pelo processo Lean. Então, quando você implanta ele, você muda processo, você otimiza uma parte de um processo, você muda fluxos ali para que falar dos fluxos mesmo. para que a população ela possa ser melhor assistida. Então existem cursos, mas outra dica aqui, existem cursos de gestão Lean para a saúde pública. Que legal. É uma sugestão para que os gestores façam e aprendam sobre isso. Existem projetos aí inimagináveis da área da gestão pública e vou deixar um livro porque eu sei que a nossa empresa sempre indica alguns livros, né? Verdade. Então olha esse livro aí, ó, Se Disney Administrasse o Seu Hospital. Instigante o título, ele já puxa a atenção pela curiosidade, né? A gente já fica querendo saber por que a história da Disney, ela conta uma história, né? A Disney é uma excelente contadora de histórias. Sim. Então... E assim, esse livro, eu li ele, e quando eu li ele focado para o hospital. Tá, mas agora, agora eu leio ele focado para a saúde num todo. Tá, legal. E eu não vou dar muito spoiler, mas para vocês terem uma ideia, é medido a forma como um presidiário é tratado nas cadeias lá da Disney, da região da Disney, que é Orlando, né? Sim. Então, eles medem como foi o tratamento familiar, ele avalia aquele atendimento do presidiário, do familiar e tudo mais. Agora, imagina como seria isso dentro de um ambiente de saúde. Dentro de um postinho de saúde. Uma UBS, uma equipe de saúde, um laboratório. É muito interessante. Então, sugiro a leitura desse livro aí, praticamente terminando o nosso momento aqui, né? Sim. A última coisa que eu ia te perguntar é se tem alguma outra dica que você queria deixar para os gestores ou um recado que você queria deixar para os gestores públicos em geral em relação ao alcance dessas metas, né? E qual é a melhor maneira? Não sei se... Talvez a gente corte essa parte. Eu vou repetir a minha frase. Tem alguma dica ou a gente nem fala isso? Manda, pode mandar. Então, acho que a gente pode finalizar eu te pedindo uma dica, né, para os gestores públicos na área de saúde que estão acompanhando a gente aqui. Qual seria a dica que você dá para aumentar o alcance das metas e dos indicadores? Vou fazer uma pegadinha com você. Você já olhou sua conta no banco hoje? Não. Não? Gestor, olhe todos os dias os seus indicadores. Acompanhe diariamente os números da sua saúde. E saiba onde você quer chegar, onde você precisa chegar, para que você não seja pego de surpresa depois do quadrimestre. Legal, gostei dessa metáfora, né, essa analogia em relação à nossa conta bancária, que é algo que a gente verifica sempre. E quando a gente traça metas no trabalho, metas profissionais, às vezes a gente coloca isso lá num quadro branco, depois esquece, faz um alinhamento no início do bimestre ou no início do ano. Todas aquelas metas que a gente colocou lá no início do ano estão lá no seu quadro branco, mas com qual frequência você vai lá aferir e ver se de fato esses resultados estão sendo entregues, né, alcançados. Assim, essa questão da conta bancária que eu falo, até para a gente ter a gestão financeira pessoal, né? Também. Então, se eu deixo de olhar a minha conta todos os dias, eu amanhã gasto sem saber o que eu posso gastar. Verdade. E se eu não olho todos os dias para os indicadores, se eu não olho todos os dias para os números da minha saúde, significa que amanhã as coisas vão acontecer e às vezes eu nem tenho recursos para atender o que eu preciso atender amanhã. Então é importante você estar de olho nos indicadores, nos seus números de atendimento, faça comparativo. Olha, como eu estou no indicador, quanto eu preciso atender e que recursos eu preciso ter para esses atendimentos. Nossa, muito bacana. Muito obrigada pelo seu tempo de estar aqui conosco nessa gravação desse episódio do GovTalks. Foi um prazer ter você aqui, conversar com você novamente. E vocês que nos acompanham, não deixa de seguir nosso canal, acompanhar a gente também no Instagram, @sonersistemas. Se inscreve no canal do YouTube também. A gente vai trazer cada vez mais conteúdos relevantes envolvendo gestão pública e tecnologia aplicada aos governos. Obrigada mais uma vez, Emerson. Valeu, quero voltar mais, hein? Tchau, gente. Obrigado. Tchau, obrigada.